O ministro da Previdência, Carlos Lupi, adotou o silêncio depois de defender o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, das suspeitas de envolvimento num esquema que teria desviado quase 6,5 bilhões de reais em recursos de aposentados e pensionistas. Stefanuto foi demitido ontem pelo presidente Lula depois de ser alvo da operação sem desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Segundo o Valor Econômico, o episódio provocou desgaste na relação entre o presidente Lula e o ministro Carlos Lupi. O petista havia determinado a demissão de Stefanuto ainda durante o cumprimento dos mandados da operação na manhã de quarta-feira. A expectativa de Lula era de que Carlos Lupi anunciaria a demissão do executivo na entrevista no Ministério da Justiça para detalhar a operação. Lula teria ficado contrariado porque a ordem dada não havia sido cumprida. Apesar da gravidade dos fatos, o presidente optou por não exonerar Carlos Lupi, que é o presidente licenciado do PDT, considerando o papel estratégico do partido na base aliada do governo no Congresso. E hoje o INSS informou que vai suspender todos os descontos mensais feitos por entidades, como associações e sindicatos, nas folhas de pagamento dos beneficiários do INSS. Segundo a entidade, os descontos serão interrompidos já nos contra-cheques do mês de maio. Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vindo. Silvio, a gente segue tratando aí dos desdobramentos desse escândalo bilionário envolvendo fraudes no INSS. A gente traz essa informação agora que os descontos serão suspensos já a partir do mês de maio, mas, claro, uma preocupação geral, gato escaldado, todo mundo já muito preocupado, pensionistas, gente que pegou empréstimo consignado, mas não há necessidade de correr às agências porque haverá essa suspensão essa interrupção de descontos a partir do mês de maio. E mais uma informação que a gente não tem ainda o detalhamento, mas o INSS informou que vai apresentar um plano garantindo o ressarcimento integral das vítimas. Vale lembrar que foram aportes que foram descontados nas folhas de pagamento entre os anos de 2019 e 2024. É muito dinheiro, né, Silvio? Mais de 6 bilhões de reais. Boa noite. Boa noite, Paula, querida, Ana, Piotr, meu amigo. Boa noite, você que nos acompanha. Paula, tem algumas pontas aqui diante de tudo o que você apresentou para a gente puxar. Primeiro, é claro que o INSS, de alguma forma, que o governo vai ter de ressarcir o pagador de impostos e o pagador de impostos aposentado, o pensionista, que passou a vida inteira honrando com as suas contribuições. Agora chega a hora de devolver o dinheiro para essas pessoas que foi surrupiado por meio de associações e sindicatos. É disso que se trata. O país está diante do maior escândalo do governo Lula em sua terceira versão. Estamos falando de 6 bilhões de reais, 6,3 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, em 2015, quando a Lava Jato avançava, ou seja, há uma década, para cima da Petrobras e dos desmandos que aconteciam ali, a estatal informou uma cifra de prejuízo, 6,2 bilhões. Voltamos aos bilhões. Portanto, estamos de volta à era dos escândalos bilionários. E é claro que o governo vai ter de ajudar essas pessoas, que também é um universo muito grande, que também é um universo de 6 milhões de brasileiros, pelo menos. 36 associações, sendo 11 com parcelas que claramente foram parar em algum lugar para onde não se sabe, não se conhece o paradeiro desse dinheiro. Era mais ou menos assim. É importante a gente retomar de uma forma didática para que o aposentado e pensionista, inclusive que está aí do outro lado da tela com a gente, possa observar se isso aconteceu com ele, com a vida dele. R$30 que aparecem ali como mensalidade associativa de quê? Foi autorizado? Você autorizou, você assinou algum papel permitindo que esses R$30, R$40, R$5 fossem descontados? Porque isso, se você pegar depois 1 milhão de pessoas, 2 milhões, você imagina o que isso se reflete anualmente. E para onde foi parar esse dinheiro? Para a CONTAG, por exemplo, ou para o sindicato cujo vice-presidente é o irmão do Lula, o Frei Chico, que acabamos de mostrar a imagem, acho que daqui a pouco você vai trazer a fala dele. Pois bem,
qual é o benefício que o aposentado ou pensionista teve de volta? Esse é o Frei Chico. Qual é o benefício? Desconto em plano de saúde? Academia? Ou ajuda judicial? Alguma coisa chegou até você? Nada. Aliás, vamos chegar agora no lado político. E aí envolve, sim, o coração da Previdência Social e o ministro Carlos Lupe, enrolado até o pescoço, como sempre foi. Sempre esteve enrolado até o pescoço. Um dos sindicatos que tem como líder um senhor que, eu não vou ficar aqui trazendo 1 milhão de nomes, mas entendam o apelido Chinelo. Ele é muito conhecido na região de Araçatuba, no interior de São Paulo. Lá, o ministro Carlos Lupe, inclusive, deu a ele o comando do diretório de Araçatuba do PDT, que é o partido que Lupe é dono. Por que Carlos Lupe sempre é ministro? Foi ministro no governo Lula, foi ministro no governo Dilma Rousseff, só caiu em 2011, quando foi descoberto que ele era funcionário fantasma durante 6 anos da Câmara dos Deputados e também entregava dinheiro para uma ONG que fretava avião para eles. Foi uma denúncia da Veja na época, 2011. Passou muito tempo do governo. Mas por que sempre ele é o ministro? E por que ele voltou agora? Porque o PDT é dele. O PDT é um partido miúdo. O PDT tem 17 cadeiras na Câmara, tem 3 senadores, sendo 2 do Maranhão por causa do Flávio Dino. O PDT tem 151 prefeituras no Brasil. É muito pouco. Mas o PDT tem que ser governo porque o Carlos Lupe é governo justamente por ter essa capacidade e até capilaridade com as centrais sindicais. Ele consegue chegar nas centrais e nos sindicatos lá na ponta. Então, o ministro Carlos Lupe está enrolado até o pescoço. E finalizando, Paula, o Lula ficou chateado porque ele não demitiu o Stefanuto, agora ex-presidente do INSS, e sim deu tempo para que ele pedisse demissão. Pois bem, o Carlos Lupe é amigo do Stefanuto, foi ele que colocou ele lá. O Carlos Lupe nunca foi amigo do Lula. O importante para o Carlos Lupe é ser ministro.